Essa produtora, ela é muito boa, em menos de 10 anos ela conseguiu trazer grandes filmes. O ponto forte dela é o suspense, o drama e o terror, como Midsommar, O Farol e até mesmo Hereditário e muitos mais, entre outros filmes, acreditem. Eu acabei assistindo Ao Cair da Noite, que também faz parte dessa produtora. Não é um filme, né, novo, novíssimo, mas acabei assistindo tirando minhas próprias conclusões. Será que vale a pena? Vamos conferir. Ao Cair da Noite. Tudo começa quando uma doença acaba atingindo boa parte da população e alguns moradores de uma cidadezinha têm que conter isso ficando dentro de casa, principalmente à noite. Porém, essa doença começa a se espalhar, se expandir, trazendo muitos horrores e obstáculos. Aqui nós temos a direção, o Trey Edward Fulton. Eu nunca vi nenhum filme dele, e aqui ele tem muito controle do tom, às vezes do ritmo e entre outros elementos. Ele consegue criar várias camadas, boas jogadas aqui através do horror e muita tensão e suspense. Mas a outra parte que deixa o filme numa caída, acreditem, não é culpa dele, que a gente já vai chegar lá na frente. Porém, ele é um bom diretor, ele não comete erros aqui e ele consegue tentar te prender com muitas coisas ali jogadas através de mistério. O primeiro ato desse filme é interessante porque já abre logo numa cena que te choca, que te joga para dentro do filme, trazendo um certo horror, uma certa coisa que você fique assustado, ok, muito bom mesmo, que vai trazendo já ali um certo mistério. O que está acontecendo? Há algo de errado, há uma doença, há uma ameaça ou até mesmo uma maldição que se circula ali por boa parte fora da casa. E acredita, esse primeiro ato ele te convence bastante, não só pela construção narrativa que vai deixando mistérios e pistas, um certo horror e tensão, como a prática, a movimentação também é boa nesse primeiro ato. Com 10 minutos você já se assusta, é uma trilha sonora bem ali afinada, algumas coisas que te assustam através de batidas de porta. Já o segundo ato, o ritmo cai um pouco e é injetado mais personagens, aonde eles têm mais que se interagir, o tom dá uma caída, o filme algumas vezes tenta jogar alguma coisa sexista, que não dá muito certo, mas o roteiro rapidamente já volta para o seu lugar ali onde estava dando certo, trazendo um mistério, uma tensão. Há alguns diálogos que vão trazendo, né, certas desconfianças, mas o mistério ainda é prevalecido nesse segundo ato. O que é essa ameaça? Não há muito sobre essa doença e isso acaba gerando um problema dentro do filme. E apresentado dois tramas aqui. O primeiro, que começa a te puxar para dentro, e você percebe que no segundo ato, principalmente no finalzinho ali, já começa a ser puxado um outro trama, que é um pouco ligado ao trama principal. Ele te prende por alguns momentos, mas ele funcionaria muito se o trama principal não fosse abandonado de uma certa maneira. Então, eles começam a jogar tramas em cima de subtramas, isso dura pouco tempo te engajando, mas depois você, pô, cadê o que é essa maldição? Por que que eles não explicam, não mostram? E o terceiro ato é um abandono geral do que estava sendo apresentado no começo, pelo menos 90%, acreditem. Há um conflito, há brigas, há uma confusão e ninguém ali acaba se entendendo porque é a água, é a comida que é pouca, você não pode ir, você tem que ficar. Então é uma confusão que é instalada para criar uma certa tensão, uma certa dinâmica. O filme até se mexe um pouquinho no final, mas falta um pouco mais de construção narrativa do tema principal, do que estava acontecendo, o que é essa doença, se realmente é uma doença ou é uma maldição. Então, algumas coisas eles abandonam, não por completo, mas abandonam trazendo uma outra coisa que já tinha sido já meio desgastante no segundo ato. Então, ficou meio ali largado aos plantos. E o final é muito contraditório através dos personagens, que eu não quero nem entregar muito detalhes. Se talvez alguma coisa não tivesse sido totalmente
perdida ou desconstruída através dos personagens, era possível abrir uma continuação com eles. Ainda é possível abrir uma continuação desse filme, mas o roteiro acabou abandonando boa parte da história e dos personagens. Então é um final muito contraditório. Ele vai te animar, te entusiasmar bem pouco. É um final que ele é convincente pouquíssimo, né? E nada original. Bom, galera, já o roteiro, ele é bem escrito até 40 minutos, depois disso ele não sabe por qual caminho ir, né? Ele abandona um tema, um trama que poderia ter sido desenvolvido com mais capacidade, mais criatividade, eles acabam optando por um outro caminho que não convence muito, que poderia ter sido usado através do trama principal. Então o roteiro, ele se perde, vamos fazer isso aqui que vai dar certo, não deu certo, a proposta final do filme não agrada através do roteiro. Já a cinematografia e a fotografia, elas funcionam entre partes. Há uma exploração ali dentro da casa, uma tensão. Eu notei muito cinza e marrom, a porta vermelha. E isso traz uma dimensão onde a tensão te pega, acreditem. Te puxa junto com a trilha sonora para dentro do filme. Mas faltou um pouco explorar mais fora da casa, principalmente a fotografia. Não há uma coisa dark, não há uma coisa que, sabe, te puxe lá para fora. Eles exploram muito pouco a fotografia e a cinematografia. É mais dentro ali da casa, a dimensão rola muito ali. E a trilha sonora ela até funciona, acreditem. Eu não vi ela falhar aqui. Ela te puxa na hora da tensão. Fora isso, tudo aqui é descartável, sendo porque a história é mudada. Então, a partir de um certo ponto, a trilha sonora e a fotografia não são mais utilizadas. Já o elenco, vamos começar pelo João Éder Geron. Ele tá bem, né? Ele é o principal personagem, ele sabe de tudo, ele é um líder dentro ali de todos. Ele tem um controle, uma visão do perigo, mas às vezes o roteiro maltratou ele, principalmente no final. Eu acho que no finalzinho que o personagem acaba ali indo por água abaixo, mas tirando o final ele vai bem. Aliás, o ator ele deu a química com o personagem, porque até mesmo em alguns diálogos você consegue perceber a sua visão apurada do que está acontecendo. Mas como o roteiro não prioriza certa trama, o personagem também fica meio abandonado. Já o personagem interpretado pelo Kelvin Harrison, ele vai bem, ele é o mais prejudicado, ele sofre muitas perturbações, mas faltou um pouquinho o roteiro jogar ele lá pro alto, se mexer. Falta um pouco de dinamismo através do personagem. Porém, algumas coisas são bacanas nele, mas é muito pouco, né, para ser um personagem principal. Eu senti um pouco ali a mão do roteiro e até mesmo do diretor nele. Algumas coisas são legais, são bacanas, que você consegue ter uma certa observação através dele. Outras o personagem fica muito parado, como um poste. Já o personagem interpretado pelo Christopher Abbott, ele tá bem. Se a trama principal tivesse funcionado, ele se encaixaria perfeitamente. Mas como há um abandono de uma certa parte da história, então ele meio que sobressai entre pedaços, é meio picotado a sua atuação ali. Até o meio ele vai bem. Depois disso, o roteiro acaba abandonando boa parte do trama, boa parte do personagem principal e ele também acaba embarcando junto. Já as personagens interpretadas pela Carmen Ejogo e pela Ripley Kelgin estão bem operantes aqui, mas não fazem muitas coisas. Diálogos, algumas pequenas atuações, nada mais. Também elas não comprometem muito. O roteiro não extrai muito delas, mas também não prejudica tanto. Ao Cair da Noite é um filme que te joga duas propostas. A primeira é sobre um terror, um horror, uma maldição, uma doença. Mas isso é abandonado de mão por um lado e uma outra trama é jogada como a principal. Conflitos internos, diálogos ofensivos e até muito tiroteio, vamos dizer assim, nação, algo assim. Então é um filme que traz uma certa dinâmica ocupando um lugar que não deveria ser, né? Se você inicia um terror, um horror e traz um drama, você racha o roteiro, você racha a história. Não tem um grande roteiro, isso eu tenho que admitir. O roteiro ele é bem escrito até o meio, mas alguns elementos funcionam para trazer uma tensão que dura pouco. Então é como eu disse, né? Faltou um pouquinho expandir, explorar o tema principal e como eles optaram por um outro caminho, acabou não dando certo. E eu não poderia dar outra nota como 5.2. É um filme que eu tenho que dar essa nota porque
ele vai bem até o meio. Depois eles preferem abdicar outro caminho, então isso não acabou convencendo, não acabou surpreendendo. Ao cair da noite é tenso. Poderia ter sido horripilante, mas não é. O filme apresenta uma coisa que você vai ficar muito putaço, né, por um lado. Talvez você até goste, mas não me convenceu. Eu não comprei a ideia do filme e eu não recomendo. É um dos poucos filmes que essa produtora acabou lançando, que eu acho que tem mais filmes ainda para eu assistir dessa produtora, mas esse já é o primeiro que eu descarto, né? Não vale a pena. É um filme fraquíssimo em termos de construção narrativa e de roteiro, né? O roteiro aqui ele é bem estranho. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.